acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando. Bom dia, meu querido ouvinte. Este é mais um dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Com alegria estamos de volta ao seu lar com o programa 30 Minutos com Deus. Uma mensagem de amor e esperança da Igreja Batista da Esperança em Salinas. Programa apresentado pelo seu pastor Ivan Andrade dos Santos. Querido irmão, querido amigo, mais uma vez estamos juntos através desta emissora radiodifusora de Salinas com o nosso programa 30 Minutos com Deus. E nesta manhã de domingo, dia dos Pais, segundo domingo de agosto, 9 de agosto de 2026. Quero parabenizar todos os pais que me escutam. Nosso programa hoje escolhi algumas músicas que falam sobre esse tema e daqui a pouco eu quero falar da figura do filho, do pai, baseado lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Então preste atenção nas músicas, na mensagem que certamente Deus tem colocado em meu coração para ajudar você nessa caminhada como pai, também se colocando nas mãos do Senhor Jesus. Primeira música de hoje, com nosso amigo, nosso irmão Gerson Rufino, de pai para filho. Você certamente vai se lembrar, assim como ele teve essas experiências com o pai, quem já não tem mais o pai, ou quem tem talvez que não esteja valorizando. É hora de você pensar nessas histórias aí, lembranças que faz a gente às vezes até chorar, de pai para filho. Pai, meu velho, relembro o tempo que passou, a minha infância, todo o seu amor, em cada momento sempre tão marcantes. Desde meus primeiros passos até minha meta, da queda de braço e da bicicleta, me impulsionou a seguir adiante. Teve os fantasmas da noite e o medo do escuro, meu herói sem capa, meu porto seguro. Dizia: meu filho, dorme, estou aqui. Parece ontem eu era um menino risonho, tão cheio de vida, repleto de sonhos. Nem ouvi o tempo correndo enquanto eu dormi. Se esse tempo voltasse pra gente brincar e correr pela casa, me sobra saudades de tanto amor, me faltam palavras. E de pai pra filho seu neto vai ter cada exemplo que me ensinou. Ele vai me ver no espelho como eu vejo o homem que eu sou. Teve os fantasmas da noite e o medo do escuro, meu herói sem capa, meu porto seguro. Dizia: meu filho, dorme, estou aqui. Parece ontem eu era um menino risonho, tão cheio de vida, repleto de sonhos. Nem ouvi o tempo correndo enquanto eu dormi. Cessou. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Igreja Batista da Esperança em Salinas. Agora você vai ouvir com Estênio Márcios, Fim de Tarde no Portão. Fim de Tarde no Portão.
E eu quero, neste momento, cumprimentar todos os irmãos e amigos nossos que completaram mais um ano de vida nessa semana que passou. Sinta-se abraçado por Deus, pela Igreja Batista da Esperança em Salinas, pelo pastor Ivan. E você vai ouvir esta música aí. Você também que está completando aniversário de casamento. Sinta-se abraçado por Deus e por mim. Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido. Espero um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde se debruça no portão. Mas um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Igreja Batista da Esperança em Salinas. Agora você vai ouvir mais uma música que fala sobre o papai, Dia dos Pais. Escuta esta música, reflita nela, valorize o seu pai, ore pelo seu pai. Você que é pai, busque a orientação de Deus. Paizão, papai, são formas de chamá-lo. Painho, meu velho, também são com muito amor. Esse homem é especial, faz tudo pra me ver legal. Paizão, papai, são formas de chamá-lo. Painho, meu velho, também são com muito amor. Esse homem é especial, faz tudo pra me ver legal. Em todos os momentos ele foi meu herói. Gigante, cavalo, até foi cowboy. Brincando de pipa, batendo um bolão. Ele é um amigão. Paizão, papai, são formas de chamá-lo. Painho, meu velho, também são com muito amor. Esse homem é especial, faz tudo pra me ver legal. Sempre me ensina o que é melhor. Cuidando e brincando, não me deixa só. Orando comigo, segura minha mão. Ele é um amigão. Agora eu quero ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, alguns versos. A partir do 11, disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço
juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, eu estou aqui passando fome. Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Que o Senhor nos abençoe. Meu querido irmão, meu querido amigo, hoje dia dos pais, dia que geralmente as famílias, os filhos, quando se reúnem, a mãe geralmente puxa as comemorações, fazendo um almoço especial, um café. Isso é muito saudável, a gente valorizar, né, os nossos pais. É um privilégio ser pai e é um privilégio dos filhos reconhecerem a bênção de ter um pai. E hoje nós podemos pensar um pouquinho sobre este filho que morava com o pai, era o caçula, estava próximo ao pai, mas um dia resolveu sair de casa, resolveu ficar longe do pai. E essa história, a gente pode perceber que quando um filho ele se distancia do pai, não estou dizendo que é questão de estudar fora ou de trabalhar fora, não é isso, mas quando ele abandona a casa, quando ele procura, vamos dizer assim, desvencilhar-se do pai e acabar com aquela comunhão, ele só vai arrumar problemas para o seu viver. E muito menos, isso a gente pode perceber que é terrível quando a gente se afasta do nosso Pai eterno, do Senhor nosso Deus. Então essa história eu trouxe nesta manhã para a gente pensar sobre aquele filho que sabe que estar na presença do pai é muito importante. O rapaz já havia gastado tudo, a Bíblia diz, eu não vou ler a história de novo, né? Mas ele gastou tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. E a Bíblia fala que ele procurou um dos fazendeiros ali, um dos moradores daquela terra, e não tinha outro trabalho. Ele foi cuidar dos porcos. Então, certamente ele tinha vontade de comer, até mesmo aquilo que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Mas num certo momento ele começou a pensar: quantos trabalhadores do meu pai, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Eu não sei o que passa no seu coração, o que passa na sua vida como filho, ou mesmo você como pai. Como pai, eu preciso me inspirar a minha vida no Pai eterno, na criação dos meus filhos, no cuidado com os meus filhos. Mesmo que hoje eles já são homens grandes, né? Já pais também. Mas é importante que a gente pense nisso. E você como filho, né? Você precisa ler essa parábola e olhar se você não está cometendo o mesmo erro daquele filho. Então,
Esta história nos mostra que aquele rapaz, ele estava na casa do pai ali, mas ele não tinha uma comunhão real com seu pai. Não se alegrava com o pai ali tal, e achou que lá fora fosse encontrar melhor coisa, uma razão maior para viver. Talvez muitos dos que me escutam agora, pensando não na família aqui da terra, mas talvez estejam vivendo de uma forma achando que estar na presença de Deus não é bom, que você tem que experimentar lá fora as coisas que talvez você nunca tenha experimentado em sua vida, né? Sua juventude, e alguns começam cada vez mais a afastar-se da presença do Pai eterno. Mas é interessante que a Bíblia fala que desde que o homem foi criado, ele foi colocado no jardim, né? Lá no livro de Gênesis está escrito isso, ele tinha a presença constante de Deus, mas um dia esse homem resolveu dar as costas a Deus. Como esse filho pródigo, como esse filho caçula aí que resolveu sair da sua casa, querendo ter novas experiências, talvez achando que lá fora fosse encontrar liberdade, mas ele foi parar num chiqueiro de porcos. O ser humano, quando se afasta de Deus, seja homem, seja mulher, as propostas do mundo aí estão cada vez mais fortes para a gente querer experimentar algo lá fora. São pessoas que às vezes afastam-se do Senhor Jesus, da comunhão com Deus, com a igreja, afastam-se do cônjuge. O marido começa a achar que o casamento não é bom, ou a mulher, vice-versa. Aí a gente sabe que isso é o que mais tem acontecido em nossos dias. E tudo aquilo que parecia bonito, cheio de companhias, de alegria, de bebidas, de mulheres, de outros homens juntos ali, eu imagino que isso aconteceu com aquele filho mais moço, quando saiu de casa. Estava uma beleza, nem lembrava da casa do pai. Só que o dinheiro acabou. E não só o dinheiro acaba, mas aqueles amigos, entre aspas, eles quando não tem alguém que banque ali os seus prazeres, eles vão sumir também. E na maioria das vezes, esse homem, essa mulher que se afasta do convívio do pai, vai acabar na solidão, na depressão, na angústia, lá no chiqueiro de porcos. Seja no chiqueiro de porcos dos traficantes, seja no chiqueiro de porcos das prisões, seja no chiqueiro de porcos das doenças, por causa da promiscuidade e tantas outras coisas. Deus, nesta manhã, está falando ao seu coração a questão do seu cuidado com seu pai, você como filho, de você valorizar o seu pai, mas também eu quero dizer para você nesse Dia dos Pais que você precisa ter um relacionamento com o Pai espiritual, com o Senhor. Nem o dinheiro, nem o sucesso, nem a felicidade momentânea da vida e nem os prazeres da carne podem substituir o lugar especial, a paz que Deus tem para nós, que Deus tem para nós. Essa história também nos mostra, nos versos 18 e 19, aquele rapaz, naquele momento difícil, ele parou e pensou, ele colocou a cabeça no lugar. Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como dos teus empregados. Aquele moço ali no chiqueiro de porcos, na miséria, na escassez, na pior condição que você pode imaginar, ele reconheceu que ele havia se afastado da casa, que ele havia sido um idiota, e é assim mesmo que acontece. Esse moço teve a oportunidade de voltar, mas muitos
Deus está dando oportunidade, mas vão deixando passar. E aí, às vezes, chega um momento que não tem mais jeito. E tantas desgraças que não deveriam estar na vida de jovens, de homens, de mulheres. As pessoas, porque se afastam do Senhor, vão criando situações que muitas vezes são irreversíveis. O filho pródigo, nessa história, estava totalmente inseguro, mediante aquela situação. Um lugar distante, sozinho, desamparado, não tinha nenhuma expectativa de melhora. Mas naquele momento ele refletiu e resolveu voltar para sua casa. É isso que eu quero convidar você, meu amigo, para você pensar na sua vida agora. Hoje é o dia dos pais. Nós estamos pensando no Pai aqui da terra, mas eu quero que você pense no Pai celestial também. Se você está afastado dele, você precisa de voltar para ele. Aquele moço tomou a decisão de voltar para casa. E quando a Bíblia fala que ele estava voltando, eu fico imaginando que se aquele pai estava no alpendre, quando ele viu a poeirinha lá na estrada, ele falou: aquele é o meu filho. E ele saiu correndo. E um pai naquela época, um homem que tinha aquela, vamos dizer assim, aquela autoridade ali, estava naquele posto ali, era feio, não era normal uma pessoa sair correndo. Ele deve ter, vamos dizer assim, se era uma túnica, deve ter cingido, puxado para cima assim e saído correndo para encontrar o seu filho. Mas também, eu imagino que talvez alguém, se visse aquele filho, não conhecesse, poderia até matá-lo, né? Se alguém não conhecesse, quem é esse que está chegando aqui? Quem é esse que está chegando aqui? E também aquele filho, se aos olhos de todos ali, ele não merecia o perdão, não merecia o cuidado do pai. A gente pensa assim, e não merecia mesmo, mas aquele pai foi cheio de graça, e aquele pai correu em direção ao filho, o abraçou e o beijou. É isso que Deus quer fazer com você, meu amigo, minha amiga. Ele quer fazer isso, Ele quer restaurar a sua vida. Não importa aquilo que você fez, o caminho que você tem andado até agora, o Senhor Jesus quer restaurar a sua vida. O pai mandou matar o bezerro mais gordo, fez um churrascão lá, mandou arrumar uma roupa nova, colocou anel no dedo, mostrando a filiação. Agora esse é o meu filho que estava morto e ele reviveu. Então Deus nos mostra aquilo que Ele pode fazer na vida do ser humano. O Pai disse aos seus servos: tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem o anel, calçado nos pés. E fez aquela festança porque o filho havia voltado para casa, reconhecido o seu erro e voltado. Você nesta manhã pode voltar para a casa do Pai. Estou falando agora do Pai espiritual. Você pode ter uma família melhor. Você pode ter um casamento melhor. Você pode ter uma vida aqui nessa terra muito melhor se você voltar para a casa do Pai, reconhecendo os seus pecados, se entregando totalmente a Ele. E certamente Deus vai direcionar você a cuidar melhor dos seus filhos, da sua esposa. Deus certamente vai abençoar a sua vida aqui nessa terra e muito mais na eternidade. Eu quero terminar essa mensagem que Deus, da mesma forma que aquele pai estava olhando, sempre olhando, aguardando a chegada do filho de novo, a volta, Deus também está aguardando você com os braços abertos. Jesus falou: venham a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu aliviarei vocês. Então venha a Jesus agora, entregue-se a Ele, e que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém? Lembro quando eu era pequenino e com grande amor você me disse assim: filho, a vida tem mais um sentido, porque Jesus Cristo deu
você pra mim. Esperei com paciência no Senhor, e Ele atendeu o meu pedido. E agora venho agradecer a Deus por ser feliz assim e ter você pra mim. Como vou deixar de te abraçar Nesse dia especial, e oferecer com muito amor esta canção para você. Você me faz feliz demais. Eu venho te agradecer. Não posso deixar de te dizer, Papai, amo você. Oh, 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 não. Pai, você é o meu melhor amigo. Agradeço a Deus que te criou. Já não sou aquele pequenino, pois um grande homem você me tornou. Muito do que eu sei devo a você, pois da vida você muito me ensinou. Me tornei um servo do Senhor. Hoje eu sou feliz por ter você pra mim. Oh, oh, oh. como vou deixar de te abraçar Nesse dia especial, e oferecer com muito amor esta canção para você. Você me faz feliz demais. Eu venho te agradecer. Não posso deixar de te dizer, Papai, amo você. como vou deixar de te abraçar Neste dia e especial, oferecer com muito amor esta canção para você. Você me faz feliz demais. Eu venho te agradecer. Antes da oração, eu quero fazer um convite a você. Hoje à noite, em nossa Igreja Batista da Esperança em Salinas, nós teremos um culto de gratidão pela vida dos pais. Então esteja conosco hoje às 19 horas, às 7 horas da noite. Estaremos ali na Igreja Batista da Esperança celebrando ao Senhor. E você é o nosso convidado especial. Você que é pai, você que é filho, leve o seu pai, esteja ali conosco. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, quero te agradecer por esse momento quando posso falar um pouco da Tua Palavra a tantas pessoas, de perto, de longe. Que o Senhor continue abençoando, ó Deus, nosso programa. Que seja bênção na vida de homens e mulheres. Que seja instrumento do Senhor na restauração de vidas, de salvação. Abençoe cada pai que me escuta. Que esses pais busquem a orientação do Senhor para criar os seus filhos. E que os filhos também aprendam a amar os seus pais, mas também amar principalmente ao Senhor. Em o nome de Jesus, que eu oro pelos enfermos, pelos depressivos, pelos que estão sem esperança. Em o nome de Jesus que eu faço essa oração. Amém. Visite a Igreja Batista da Esperança, na rua Vereador Lincoln Gonçalves, número 78, antiga rua 15 de novembro. Nossos cultos são nas quartas-feiras e domingos às 19 horas. E nossa escola bíblica nos domingos às 8h30 da manhã. Volte a nos ouvir no próximo domingo às 6h30 o programa 30 Minutos com Deus. E tenha um bom dia com Jesus.